Gerais. O programa Manhã Viva apresenta Empreendedorismo e Negócios, com o administrador Valdir Pereira. Valdir, muito bom dia, seja bem-vindo, né? Estava com muitos compromissos, graças a Deus, e não pôde estar aqui nas quartas-feiras passadas, mas está aqui hoje para falar sobre planejamento como uma função administrativa. E parabéns pelo seu dia ontem também, dia do professor, viu, Valdir? Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Olá, Alcemir, um excelente dia para você, a todos os ouvintes do programa Manhã Viva. Também eu estava com saudades já, né, de estar aqui. Tivemos aí 2 semanas com a agenda um pouco apertada, mas estamos retomando aí os nossos trabalhos. Muito obrigado, realmente ontem foi um dia de lembranças, né, dos nossos alunos, ex-alunos, aquelas pessoas que dividem conosco essa missão, que é de ensinar, de tornar as pessoas pessoas diferentes, né, melhores, competitivas, presentes no mercado, profissionais. Então é uma profissão muito bonita que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação. Não dá para ser professor alguém que não queira ou que não goste de fazer isso com o semelhante, com o outro, com o próximo, né? Como a gente diz, é uma vocação. E o conhecimento que a gente passa, ninguém rouba da gente, né? Não rouba, não tem jeito. Recebe, é um tesouro que ninguém rouba. Agora, Valdir, vamos falar sobre planejamento como função administrativa. O que é o planejamento, Valdir? Pois é, Alcemir, nós estamos trazendo essa temática porque este é um assunto pertinente a qualquer pessoa. Quando se fala em planejamento, né, aqui nós vamos dar uma ênfase à questão administrativa empresarial, porém não tem como fugir dessa questão pessoal também. Então o planejamento, ele consiste em uma importante tarefa de gestão e de administração. Não existe gestão se não houver esta ferramenta de fundamental importância que é o planejamento. Está relacionado aqui. Quando é que se faz um planejamento? Então o próprio nome já nos orienta a uma definição, né? Então, planejamento, a ação de fazer planos. Então, quando você para fazer planos, é porque você pretende chegar em algum lugar, em algum momento, de alguma maneira, ou atingir um objetivo. Então você faz um plano para chegar, você sai da sua casa para chegar no seu trabalho, você tem um trajeto. Então você tem mentalmente um plano, né, um planejamento para chegar nesse seu objetivo, que é aqui no trabalho. Porque se você não tiver um plano e você sair aleatoriamente, você pode pegar uma rua errada e essa rua não te levar ao objetivo. Então, eu estou traduzindo em palavras simples o que significa o ato ou efeito de planejar. Então seria essa preparação, uma organização, a estruturação de determinado objetivo. Uma organização, ela existe para algum fim. Isso eu explico no primeiro ano do curso de administração na Unigran, em Fundamentos de Administração. Então, uma estrutura organizacional existe para um fim. O que é uma estrutura organizacional? É uma estrutura formada por pessoas em busca de algum resultado. Então, que pode ser uma empresa ou qualquer outra estrutura. A Rádio Coração, a Fundação Terceiro Milênio, ela é uma fundação, não é uma empresa que busca fins lucrativos. Ela existe para um outro fim, mas ela é uma estrutura organizacional formada por pessoas em busca de resultados. Se a fundação, que é a mantenedora da Rádio Coração, se ela não tiver um planejamento para chegar ao objetivo, que é levar uma boa comunicação, uma comunicação de qualidade aos ouvintes, que a rádio tenha uma sintonia, que ela tenha uma frequência.
Se não tiver um planejamento para isso, ela não existe. Ela não consegue atingir o objetivo. O banco, uma empresa que vende um produto ou um serviço, se não existir um plano, um planejamento para que a venda aconteça, para que o serviço seja prestado, ela deixa de existir. Então o plano é o que conduz ao alcance desse objetivo, seja esse objetivo o resultado financeiro, o lucro, ou seja esse objetivo a realização de um produto ou um serviço que não tenha como fim o lucro. Eu exemplifico também sempre com a Toca de Assis. A Toca de Assis é uma estrutura formada por pessoas? Então é uma organização. A Toca de Assis tem lá as irmãs que trabalham em função de ajudar o próximo, de acolher. Se não existir um planejamento, ela para de atender, porque ela não tem estrutura para isso. Então ela tem conta para pagar, ela precisa manter a casa, ela precisa acolher, ela tem despesa para isso. Então se não houver um plano, ela deixa de existir e ela não tem fins lucrativos. A igreja é uma estrutura formada por pessoas em busca de resultados, que não é o lucro. A igreja existe em função das pessoas. Qualquer paróquia, qualquer comunidade que não existir o pároco, que não fizer um plano, que não tiver um plano, que não houver um planejamento financeiro, orçamentário, ele quebra a paróquia. A paróquia não tem condições de se manter. Percebe? Então o planejamento é esse ato de relacionar, de avaliar de maneira ordenada aquilo que se pretende, aquilo que se quer dentro de um prazo definido. Algumas pessoas acabam por não realizar o planejamento e acreditar assim piamente na misericórdia de Deus. Realmente, Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso, mas sempre na sua maneira, no seu tempo e ensinando as pessoas também nisso. Se não houver uma parte nossa no processo, as coisas não acontecem. O planejamento, Alcemir e todos os ouvintes, ele tem como finalidade definir de que maneira os nossos objetivos serão alcançados. Se curto, médio, longo prazo, de que maneira? Então, se não houver planejamento, eu rifo o alcance dos meus objetivos. Parece até um pouco de utopia isso, mas é a mais pura verdade. Se não houver um plano, se não tiver um caminho, eu brinco com os alunos na sala o seguinte: eu vou de um lado da sala, eu pretendo chegar no outro lado. Se eu não traçar o caminho que eu vou fazer, os passos que eu darei, eu não chegarei lá. Por que algumas pessoas lamentam de suas histórias? Porque ali atrás não pararam para fazer um plano. O que é que eu vou querer da minha vida pessoal? Se eu vou estudar, se eu não vou estudar, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer um curso, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Como é que eu vou fazer isso? E não simplesmente se aquietar no seu canto e acreditar que tudo vai dar certo. Nós estamos numa época em que é necessário pensar positivo, acreditar que vai dar certo e que as coisas vão acontecer. Porém, se não tiver um plano, se não tiver um passo dado, se não tiver um caminho traçado, se não tiver isso escrito, inclusive, a gente pode ser que não alcance esse objetivo. Importante isso, hein? Como eu me vejo daqui 5, 10 anos? O que eu espero, o que eu quero. É um planejamento que eu preciso fazer para chegar até lá. O Valdir ainda falava sobre a providência, né? Até a providência você precisa se preparar, precisa de se organizar, né? De fazer esse planejamento para que a providência aconteça, né, Valdir? Porque senão você nem fica preparado para receber essa providência, né? É verdade. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer de forma alguma por mim. De que forma nós podemos planejar, Valdir? Então, o planejamento ele inicia a partir de uma ideia. Todos nós temos isso. Nós acordamos pensando na nossa história, na nossa vida, no nosso negócio, no nosso trabalho,
não é? No nosso dia, na sequência do nosso dia. Ele parte disso. Ele parte de uma ideia. Ele parte dessa necessidade que nós temos de colocar em prática os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos. Uma organização, se ela não tiver um planejamento e querer chegar em algum lugar, ela não sai, inclusive, da ideia inicial dos seus gestores, que é o fomento de uma atividade, né? Da realização de um produto, de um serviço, algo assim. Então ele parte do quê? Parte dessa ideia. Qual ideia? O que eu quero? É uma pergunta difícil, né? Quando você diz aí do planejamento daqui um ano, eu costumo dizer assim, é muito tempo, mas você precisa desenhar, você precisa escrever. Onde? Tem que escrever em algum lugar sagrado? Não, você tem uma agenda, você pode pegar uma folha de sulfite, você pode pegar o papel do pão, alguma coisa, e anotar, porque aquilo que a gente escreve, a gente não esquece, né? Então, é traçar esse plano. Primeiro ter a ideia, pensar o que se quer e desenhar isso em forma de passos e de ação. E quantificar. Esse é o maior, eu costumo dizer que esse é o maior desafio do ser humano. Quantificar. Eu quero. Bom, nós estamos, hoje já é dia 16 de outubro. Nós estamos aí no trimestre final do ano de 2019. Conversando com algumas pessoas, me disseram assim, esse ano eu não fiz nada ainda. Bom, se não fez nada ainda é porque tem uma coisa errada. Já passaram, né, quantos meses? Depois, apreciar o que se fez. Não, eu fiz isso. Falta ainda isso. Faz uma programação desse planejamento que falta. O bom gestor, ele saberá, através do planejamento, perceber o que é que está faltando para alcançar o objetivo. Porque uma vez que está escrito os passos, ele sabe qual passo não foi dado. Ele sabe onde é que aconteceu o gargalo. E o gestor, ele precisa ter atitude a ponto de controlar quando o caminho que ele quer atingir fica um pouco fora da curva. Entendeu? Eu pretendo chegar lá, mas não vai dar. Aconteceu algumas intempéries, teve uma situação difícil, teve aí um problema de saúde, teve uma crise do dólar, enfim, estou exemplificando aqui. O que eu faço com isso? Eu tenho que fazer isso. É controlar para que o objetivo não se perca. Agora, se não há um objetivo lá na frente que eu pretendo alcançar, então eu não tenho como controlar. Então é por isso, esse é um dos motivos, inclusive, que algumas pessoas não conseguem se encontrar pessoal e profissionalmente. Deixa a vida me levar, aí se frustra. É essa música aí do Zeca Pagodinho, não é isso? Deixa a vida me levar, eu sou contra isso. Verdade. Não tem que deixar a vida levar. O negócio é você pensar o que você quer. Agora, se você não tem objetivo, se você não pretende chegar a lugar nenhum, essa música dá muito bem. O que você quer? Nada. Quer chegar aonde? Em lugar nenhum. Você quer só viver cada dia como se fosse o último e só. Então, deixa a vida levar. Quem sabe não seja esse um dos motivos que a gente vive hoje, uma geração de muita gente frustrada e depressiva. Exatamente. Porque não quis nada, não desejou nada e deixou acontecer. E sobretudo, Alcemir, não é o que Jesus quer para nós. E a sua vinda aqui, e por ter se feito homem, e por ter experimentado dessa condição humana, mesmo sendo Deus, não foi à toa. Não é para isso, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, não precisa ser um gerente, não precisa ser um professor, não precisa ser um dono, um empresário, um empreendedor. Pode ser a função mais simples, o objetivo mais simples. Não, eu digo isso aos meus alunos. Você não precisa se formar para ser o dono, o gestor. Você vai ser o quê? Eu quero me formar para ter habilidade e competência para ser o melhor gestor da minha casa. Uma vez eu ouvi isso de uma aluna. Professor, eu estou fazendo administração porque meu esposo tem uma empresa, eu quero ajudá-lo, mas eu quero fazer isso da minha casa. Eu quero ser esposa e gestora da minha casa. E vai ser a melhor gestora da casa que puder ser.
Pronto. Ótimo. É pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, para ser o melhor, precisa ter essa referência. E tudo tem o seu valor, né, professor? Exatamente. Nós vamos ouvir um pedacinho de uma belíssima canção, Vivendo Mês Missionário, e a gente volta daqui a pouquinho com a conclusão desta belíssima entrevista, hoje falando sobre o planejamento como uma função administrativa. Jorge Pai, Jorge Filho, Tarde Te Amei. Tarde